Olá, tudo bem? Vamos seguir então o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Como a gente sempre faz aí no início de todas as nossas aulas facilitadoras, tá aí na sua tela, né, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, e também aonde você pode encontrar o livro. Ele está lá, né, no site www.unificacionista.com. Você vai acessar através do menu, ali na parte de literatura, entre outros livros, ali está colocado inclusive em ordem alfabética. Você vai ali, pode escolher outros livros, mas especificamente o nosso estudo desse livro, então você vai poder fazer o download, ter o livro aí com você, né, o livro digital, um e-book, ou então também você pode usar o site, a ferramenta que o site tem para você poder manusear e folhear o livro ali, tá bom? Então esse é o caminho, essa é a forma como a gente está trabalhando, né, usando esse livro digital. Isso já é uma série, já temos toda uma série aí de aulas que a gente tem feito ao longo de uma sequência, acompanhando a sequência do livro. Já fizemos os primeiros capítulos, o capítulo 1, onde tratamos teoria da imagem original, falando sobre os atributos e a estrutura de Deus. Falamos também no segundo capítulo sobre ontologia, uma teoria do ser, mostrando todos os seres existentes como seres de verdade individual e também como seres conectados. No terceiro capítulo, né, fazendo aí um resumo, estudamos a teoria da natureza humana original também, analisando os atributos de Deus manifestos no ser humano, no aspecto original, tentando aí vislumbrar e elaborar e conceituar o que seria o protótipo, plano de Deus para a natureza humana original. Né? E aí analisando também os aspectos e atributos ali da individualidade humana, como também colocando o ser humano como um ser de posição. Temos aí uma aula específica sobre esse tema, né? E se você não viu, ou viu e ainda não compreendeu muito claramente, né? Fica sempre a minha reiteração de que você volte a essas aulas e assista novamente. Como também eu sempre reitero, ter o livro em mãos. Por quê? Em todas as aulas facilitadoras eu tenho usado da seguinte sistemática e didática. Eu trago partes do livro, do tema abordado nas aulas específicas, e esses temas eu vou ali e pego as ideias principais. Eu trago todo o conteúdo? Não. Então, se você, ao assistir às aulas, identificar, opa, mas faltou um trechinho aqui, faltou um trechinho ali, não foi de má fé, não. Na verdade, eu vou ali, pego as ideias principais com as quais a gente vem trabalhando aqui nas aulas facilitadoras, tentando, né, conceituar, trazer exemplificações. Eu trago gráficos aí, tento elaborar alguns gráficos para ajudar e facilitar. Por isso a gente tem chamado essas aulas aqui de aulas facilitadoras, para que você, tendo esse entendimento essencial, fundamental, conceitual das ideias de cada tema, de cada sessão, de cada capítulo, depois, tendo o livro em mãos, né, por isso que eu já fiz aí a referência que está na sua tela, você pode ir ali ao conteúdo, estudar, ler e ver todo o conteúdo, né? Até porque se eu trouxesse todo o conteúdo, todas as sessões e capítulos são bastante extensos e essas aulas acabariam ficando muito extensas. Então, eu não estou aqui para eximir a sua responsabilidade depois de se debruçar sobre o livro e estudar as sessões, capítulos que a gente está fazendo aqui uma aulinha facilitadora, dando um caminho norte, ajudando você aí nos primeiros passos no estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E aí, para a gente já introduzir o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, a gente está trabalhando, na verdade, no quarto capítulo, já temos aí algumas aulas disponíveis, que a gente já estudou, sobre a axiologia, uma teoria sobre valor. Já falamos vários aspectos conceituais, aspectos aí com relação à própria funcionalidade, né, como a gente pode compreender o valor no que diz respeito, por exemplo, à sua conceituação, à sua essência, e principalmente, né, na aula anterior, especificamente, a gente falou sobre determinação do valor. Fundamental, porque ali a gente fez várias reflexões, o livro faz muito mais reflexões, obviamente, mas lá na aula anterior, né, então se você não viu, fica a dica, né, assiste, se você assistiu não ficou muito claro, assiste novamente, deixa sua curtida lá, por favor, mas a gente falou bastante sobre o aspecto relativo, né, com relação ao valor, o padrão relativo de valor, e também sobre padrão absoluto de valor. Mas isso é tema da aula anterior, então assiste lá se você não viu. E nessa aula específica, eu também já vou reiterando, né? Trouxe partes, trechos
E ainda, pelo material que eu trouxe, você vai observar que é bastante texto, bastante conteúdo. Mas a ideia é aqui não aprofundar muito, porque nesse tema de hoje, eu já vou até aí avançar para a próxima tela, para a gente já ir fazendo a introdução. Nós estamos agora iniciando nessa aula facilitadora o item 6 aí falando sobre deficiências nas visões tradicionais de valor. E aqui a gente vai fazer aí uma visão, dar uma sobrevoada, né, dar uma introduzida sobre várias visões tradicionais, ou seja, de várias religiões, de várias linhas e pensamentos religiosos, com relação à sua defesa, né, a sua visão tradicional sobre valor e como ela não tem sido eficiente. Por quê? Já nesse primeiro parágrafo ele já afirma exatamente isso. Vamos ali, já vamos começar a nossa aulinha? Como já afirmado, uma das causas do colapso dos valores atualmente é que os sistemas tradicionais de valor, primariamente os sistemas religiosos, que como eu mencionei na aula anterior, são aqueles defensores, aqueles que realmente hastearam a bandeira na defesa, na elaboração, na conceituação de valores humanos durante a história humana. Esses sistemas religiosos, ao longo da história, especificamente aí nos últimos séculos, têm perdido a sua capacidade, o seu poder de persuasão. Né? Ou seja, a sua capacidade de persuadir, convencer e esclarecer as pessoas sobre o significado e importância desses valores. Por que as visões tradicionais de valor perderam seu poder persuasivo? Vamos observar alguns casos representativos. Então, como ele está dizendo ali, e eu já aqui já de uma forma introdutória, né, vou afirmar isso também. Ou seja, a gente vai trazer algumas visões, né, algumas ideias básicas de várias visões religiosas, diferentes visões religiosas. É bastante conteúdo, mas eu vou bater mais aqui nessa aula nas ideias que vai mostrar para você por que essas visões perderam sua capacidade. Basicamente, eu já vou antecipando, né? Por isso, você está com o seu caderno e sua caneta na mão. Outra dica que eu sempre dou nessas aulas, né? Fica com o seu caderno e a caneta na mão, porque eu vou dando as dicas e eu já vou dar uma aqui. Basicamente, todas essas visões tradicionais de valor religiosas, né? Visões, sistemas religiosos, com as suas visões tradicionais de valor, basicamente elas têm sofrido muito ataque do sistema comunista, do pensamento marxista, das ideias materialistas, e aí por conta de que se apresentando, né, de uma forma científica, com argumentos científicos, e você vai ver aqui que, na verdade, a gente já tem falado sobre isso em algumas aulas aí ao longo desse estudo, que são argumentos pseudocientíficos, né, que hoje a maioria deles, na verdade, já estão até negados e comprovadamente negados pela ciência. Mas, enfim. Então, é um resumo, né, é uma dica aqui que eu já estou te dando, antes da gente começar propriamente a analisar as visões tradicionais e as suas fraquezas, né, aqueles pontos que acabaram se tornando fraquezas e que fez com que, por conseguinte, essas visões perdessem o seu poder de persuasão, como o pensamento de unificação afirma aí. Beleza? Então tá aí com o caderno na mão? Vamos lá então, vamos começar a trabalhar nessa aula de hoje de fato, né? Então basicamente a gente vai começar a falar sobre as deficiências na visão cristã de valor. O cristianismo promove excelentes virtudes, como expressas nas seguintes passagens bíblicas. Ali em Mateus 22:39, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? A importância do amor ao próximo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Essa é a regra de ouro que está lá em Mateus, no capítulo 7. E aí as bem-aventuranças, né? As famosas bem-aventuranças de Jesus no Evangelho, né? Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram, porque eles serão consolados, os mansos, porque vão herdar a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, e enfim, né? Basicamente ali para fechar em Gálatas, né, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então percebe, né, aqui é uma forma resumida, né, a gente não vai fazer aqui uma defesa de tese sobre os valores defendidos, é só uma exemplificação da forma que o cristianismo, a visão cristã, no que diz respeito à defesa de valores e virtudes, como ela delineia e conceitua, tá bom? Aqui é só uma exemplificação a partir do livro texto básico do cristianismo, a Bíblia Sagrada, tá bom?
Embora no cristianismo existam muitas outras virtudes, é afirmado que o amor edifica, o que significa que a base para todas as virtudes é amor. Também é afirmado que o amor é de Deus, que Deus é amor, o que significa que a base do amor é Deus. E a gente aí, isso não é lugar comum, a gente também tem falado isso e todas as demais religiões falam isso. Mas se você voltar às aulas que nós estudamos, por exemplo, teoria da imagem original, falando sobre Deus no aspecto coração, uma aula específica sobre isso. O pensamento de unificação é muito aprofundado, argumenta com muitos detalhes, com muitos requintes, de uma forma muito bem elaborada. E quando aplica isso especificamente lá no capítulo 3, quando estudamos sobre a natureza humana original, a teoria da natureza humana original, também ali a gente aplicou, replicou, exemplificou, fez ali algumas experiências, tomando como, por exemplo, um referencial aí na estrutura familiar, né, como referência depois também para os demais escopos da sociedade, mas enfim, eu não vou voltar obviamente a essa explicação, é só para relembrar aí, né, você que está acompanhando todas as aulas, a forma bem argumentada do que o pensamento de unificação trata desse tema sobre o amor, Deus tendo no seu âmago o amor. Amor qual? Lembra dele? Amor verdadeiro. Qual? Aquele que vive para o benefício dos outros. Beleza? Mas enfim, é só um parênteses aqui a título de lembrança. Contudo, em nossa era moderna, a existência de Deus veio a ser negada por Nietzsche, Feuerbach, Marx, Rousseau, Sartre e muitos outros. E a gente já teve aulas falando sobre isso, né? Por exemplo, aí quando falamos lá na teoria da natureza humana original, a gente analisou a visão do ser humano a partir de alguns existencialistas, né, que a gente acabou de mencionar aí também, mas enfim, né? É só a título de referência, porque essas aulas a gente já fez. O cristianismo não tem sido capaz de responder de forma efetiva a essas filosofias que negam Deus. Isso quer dizer que na confrontação entre teísmo e ateísmo, o cristianismo perdeu terreno. Como resultado, um grande número de pessoas se tornou influenciadas pelo ateísmo. E o ateísmo hoje está ou ostensivamente, né, na crença, na postura, no entendimento e posicionamento das pessoas, ou às vezes ele está ali meio que subliminar. A pessoa se diz religioso, no caso aí da visão cristã que a gente está estudando, a pessoa se diz cristão, mas ela está contaminada com muitas ideias ateístas e materialistas, né? Ideias comunistas, ideias socialistas e assim por diante. Beleza? Mas é só uma reflexão aqui, vamos lá. Seguindo aí. Além disso, um desafio tem sido lançado pelo comunismo contra a visão cristã de valor. Comunistas negam os conceitos de amor absoluto e amor pela humanidade, como afirmado no cristianismo, e insistem que amor real é amor centrado na classe, ou amor pelos camaradas. Em uma sociedade onde há conflitos de interesses, não pode haver nenhum amor além do amor à própria classe social. Aí eu trouxe até uma imagenzinha que está na sua tela, para fazer referência a um estudo que a gente já fez lá atrás, na teoria da imagem original, quando falamos sobre a discussão sobre tese, antítese e síntese, ou seja, a ideia da dialética, principalmente a ideia da dialética utilizada por Karl Marx na tentativa de justificar a revolução violenta, a luta de classes, né, a revolução para o comunismo. Né? E a gente já mostrou, discutiu, então fica a dica, né? Tá lá no nosso canal, você vai achar aí, tá bem fácil de identificar nas aulas anteriores, tá bom? Mas seguindo aqui então. Em uma sociedade onde há conflitos de interesses, não pode haver nenhum amor, além do amor à própria classe social. Uma pessoa simplesmente tem que se colocar ou do lado do proletariado ou do lado da burguesia. Essa é a premissa do comunismo e é a aplicação em termos de análise, diagnóstico e principalmente quando eles propõem como solução para os problemas da sociedade no que diz respeito a regime. É impossível praticar um amor pela humanidade numa sociedade de classes, onde ou você tem que ser desse grupo ou daquele grupo. E aí a tese e a antítese vai ter que ter, você vai ter que se colocar aí, né? Enfim, né? Aqueles conceitos que, na verdade, a gente mencionou e citou ali algumas delas, né, uma página inteira ali falando sobre algumas passagens bíblicas falando sobre esses
aspectos de virtudes e valores, né? Por exemplo, ali as boas bem-aventuranças, né? Que estão lá no Evangelho. Mas enfim, né? Como eu vou me posicionar tendo esse conceito genérico do amor fraternal, por toda a humanidade, pelo próximo, até mesmo pelo inimigo, sendo que na prática, né, as condições sociais, econômicas e políticas não são favoráveis. Aí vem a incapacidade, né, do cristianismo como visão de valor em dar resposta para essa situação, para esse cenário que se apresenta aí. Né? Então, em última análise, dizem os comunistas, amor pela humanidade é uma frase vazia que não pode ser colocada realmente em prática. E vamos falar a verdade, né? Do jeito que está aí, da forma como é ensinado, apregoado, conceituado de forma muito genérica, muitas vezes confusa, muitas vezes divergente dentro do próprio cristianismo, dentro das suas inúmeras denominações e seitas dentro da fé cristã, por conta dessa divergência e por sua superficialidade no que diz respeito à conceituação sobre Deus e sobre o amor de Deus, é que o comunismo acha espaço e se prolifera ali no meio, mesmo dentro da consciência cristã. Beleza? Mas é a minha reflexão aí, tá bom? Ao ouvir tais afirmações, certamente o amor centrado na classe soa mais real, mais factível, mais de encontro aos meus anseios como ser humano no que diz respeito à justiça social, igualdade, irmandade, fraternidade ou coisas do tipo, né? Enquanto o amor cristão soa simplesmente conceitual, genérico, abstrato, pouco efetivo, muito pouco pragmático, né? Especialmente para aqueles que não estão convencidos da existência de Deus, que apesar de, por conta talvez de uma tradição familiar, uma situação de grupo a qual está inserido, a qual ele pertence, ele acaba aceitando, mas que pouco entende. E certeza, então, muito menos, né, no que diz respeito à existência de Deus e, quiçá, falar, então, sobre atributos, características, natureza, personalidade, etc, etc, etc. Então, especialmente para aqueles que não estão convencidos da existência de Deus, é muito natural que o amor cristão não pareça ser tão convincente. Entendeu? Também não é de estranhar que a teologia da libertação e a teoria da dependência tenham emergido atualmente no terceiro mundo. Atualmente não, porque já vem de décadas, né? Já é uma ideia que está bastante disseminada e bastante enfronhada na fé cristã, principalmente em países do terceiro mundo, e principalmente países que têm a linha católica do cristianismo. Né? Já isso não está tão disseminado no aspecto do protestantismo, mas dentro do catolicismo, por ser uma linha de teólogos do catolicismo, a teologia da libertação e a teoria da dependência, ela está muito enfronhada, né, em países do terceiro mundo. De acordo com a teologia da libertação, Jesus foi um revolucionário que veio para salvar os oprimidos e pobres de seu tempo. Olha como isso soa agradável, né, para a situação desses países e para os cristãos que estão nesses países em situação econômica de terceiro mundo. Portanto, a teologia da libertação prega que aqueles que são verdadeiros cristãos devem lutar pela revolução social, tal como o seu fundador, Jesus, foi também um revolucionário, que foi contra as classes dominantes, que falou contra o império, que andou com os pobres, que se associou com com pouco acesso, né, a alimento, trabalho, moradia, enfim, né, os desassistidos, vamos dizer assim, daquela época, né? Até porque a sua própria nação era uma nação colonizada naquele momento da sua vida aqui na Terra. Né? Assim, a simpatia pelos pobres também concorda com a visão comunista do amor centrado na classe. Certamente esse tipo de simpatia se torna alinhada com o comunismo ao trabalhar para resolver problemas reais. Então, usando essa aparente posição ou posicionamento de Jesus Cristo, né, de opção pelos pobres, né, de combate às classes dominantes, é que essa terminologia e essa argumentação comunista
encontra muito eco dentro dessas pessoas que, tendo uma base teológica muito fraca, pouco entendimento e compreensão sobre quem era Jesus, sobre o que ele estava pregando, o que é o amor verdadeiro que ele falava, sobre amar o inimigo, etc, etc, etc. Sobre Deus, então, né, ele mesmo fala lá no Evangelho, tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, então, mostrando que o pouco que ele disse ainda ficou fora do alcance da maioria das pessoas da sua época, e eu acredito até na época atual, né? Mas enfim. Então, seguindo ali, de acordo com a teoria da dependência, a pobreza no terceiro mundo emerge a partir das contradições estruturais entre países avançados e o terceiro mundo, e é inevitável. Essa teoria afirma que, a fim de que o terceiro mundo seja liberado da pobreza, o terceiro mundo deve confrontar as nações capitalistas avançadas. Isso é uma ideia defendida dentro da visão cristã atual. Ok? Olha bem, presta atenção, né, nas contradições que estão infiltradas na ideia de Cristo. A teoria da dependência tenta se alinhar com o comunismo da mesma forma que faz também a teologia da libertação. Então, nem a teologia da libertação e nem a teoria da dependência possui, de fato, uma filosofia coerente. Não tem uma filosofia, não tem uma proposta. Simplesmente ela identifica problemas, né, aponta uma série de problemas que realmente estão lá, que existem, existe desigualdade, existe má distribuição, existe falta de acesso, etc, etc, etc. A lista vai longe. Então a gente vai dizer que isso não é real? Não, é verdade. Eles diagnosticam? Diagnosticam. Mas por causa dessa ideia de colocar Jesus como um, entre aspas, revolucionário contra as classes opressoras, né? Essa é a grande argumentação dessas duas ideias, tanto da teologia da libertação quanto da teoria da dependência. Então aí basicamente, então, quando eles começam a apresentar uma solução que não tem, eles vão alinhando, né, o povo cristão, aí, os seguidores dessas ideias, ao comunismo, às ideias materialistas, que negam Deus. Então percebe que a pessoa se diz religioso, se diz um crente, um cristão, mas que está, na verdade, falando e praticando coisas muito contrárias, né? Bastante materialistas e ateístas. Mas, enfim, é a minha reflexão aqui, né? Então ele não possui uma teoria coerente sobre história, uma teoria econômica coerente quando comparada ao comunismo. Portanto, certamente elas não podem evitar ser absorvidas pelo comunismo. O cristianismo tem sido incapaz de tomar um curso de ação eficaz para resolver essa situação. Então, diagnostica, mas ele meio que amortiza ali, que vai anestesiando as pessoas para elas se tornarem mais acessíveis às ideias do comunismo, ou seja, é preparar o caminho, é já ir conduzindo o povo, né, que começa como um povo cristão, que acredita em Deus, que segue Jesus, mas que está totalmente preparado e habilitado para se tornar comunista no momento seguinte ali, né? Com as ideias que a própria teologia da libertação e a teoria da dependência não tem como solução para esses problemas identificados e que basicamente abre as portas para o comunismo se apresentar como solução, como panaceia para todos esses males, para todas essas mazelas sociais. Beleza? Vamos lá. Então agora eu vou falar um pouquinho aqui, como eu mencionei, eu vou fazer alguns aspectos de cada uma dessas visões, para essa aula não ficar muito extensa, por isso eu já vou reiterar, depois você pega o livro e volta e lê toda essa parte aí, tá? Todo esse item, deficiências nas visões tradicionais, eu vou trazer um pouquinho de cada uma delas. Falamos um pouquinho da visão cristã, principalmente aí do problema da teologia da libertação e da teoria da dependência que está disseminada dentro do mundo cristão, principalmente no mundo católico, né? E agora eu vou falar um pouquinho aí sobre as deficiências na visão confucionista de valor. No confucionismo, há virtudes como as seguintes: as 5 regras morais governando os 5 relacionamentos humanos. Então, as 5 regras morais desses tempos antigos têm sido descritas como segue: afeto deve marcar as relações entre pai e filho, justiça e retidão devem marcar as relações entre soberano e súdito, distinção deve marcar as relações entre esposo e esposa, ordem deve marcar as relações entre irmãos mais velhos e mais jovens, confiança deve marcar as relações entre amigos. Essas têm sido consideradas como a base para os relacionamentos humanos e foram especialmente enfatizadas por Mêncio.
Eu não estou aqui, e o pensamento da unificação também não faz isso, a gente não está aqui para te dar uma aula para te converter ao confucionismo ou te tornar um doutor em confucionismo. Vamos trazer as ideias mais importantes de cada uma dessas visões de vida para mostrar as suas deficiências e como ela não tem sido capaz de solucionar, né, toda essa divergência e confusão no sistema de valores atuais, ok? Só um parênteses aqui. As 4 virtudes, Mêncio pregava 4 virtudes, ou seja, o Jen, a benevolência, a retidão, a propriedade e o conhecimento. Mais tarde, na dinastia Han, foi o Tung Chung-shu, acrescentou fé, estabelecendo o caminho das 5 virtudes cardinais, né, que aí passaram a ser Jen, retidão, propriedade, conhecimento e fé. Os 4 inícios. De acordo com o Mêncio, o sentimento de comiseração, o sentimento de vergonha, desgosto, humildade, complacência, aprovação, desaprovação, são os 4 inícios. Cada um desses eram entendidos como sendo o início das 4 virtudes que a gente já mencionou ali, lá do próprio Mêncio, né? Jen, retidão, propriedade e conhecimento, respectivamente. E aí também ele traz aí outro ponto muito importante dentro do confucionismo, são os 8 artigos. A fim de governar o mundo de forma pacífica, um governante deve fazer o seguinte: de forma resumida, investigar muitas coisas, estender o seu conhecimento, ser orientado por pensamentos sinceros, retificar o seu coração, cultivar a sua personalidade, regular a sua própria família, governar bem o Estado e trazer paz ao mundo. Né? E lealdade, piedade filial, que são as mais importantes, as principais virtudes e, por conseguintes, valores dentro da visão confucionista. Lealdade e piedade filial são as virtudes com as quais uma pessoa serve os superiores e os pais. Beleza? Resumo aqui. Ninguém vai sair doutor sobre confucionismo, tá? Não é a minha intenção, não é a intenção do pensamento de unificação. Até porque eu também não sou doutor, né? Mas vamos lá. A base para todas essas virtudes é o Jen, ou seja, benevolência. É a base para o céu. Entretanto, o confucionismo não explica claramente o que é o céu. Ele não se debruça sobre esse tema. Não está muito claro e delineado dentro do pensamento confucionista o que seria céu. Aí os comunistas criticaram o confucionismo pela aplicação da teoria comunista de base e superestrutura, dizendo que seu ensinamento não é nada mais do que um meio para justificar as regras existentes. Porque observa, né, uma das coisas que ele menciona ali sobre o bom relacionamento, falando de esposa, pais e filhos e tal, ele fala sobre soberano e súdito, ou seja, o confucionismo nasceu dentro de um regime monárquico, né, dentro de uma monarquia com reis e súditos, um sistema, né, de monarquia ali passando de pai para filho, né, e o comunismo vai exatamente nessa questão de classes, né, a classe dominante, a classe dominada, aquela que expropria, aquela que é expropriada, aquela que explora, aquele que é o explorado e assim sucessivamente. Por conseguinte, é ali que eles vão, né, atacar de forma mais veemente, né. Os comunistas argumentam que valores confucionistas foram cunhados, elaborados para manter a classe dominante durante o período feudal, a fim de fazer as pessoas seguirem de forma obediente, submissa, né, e que por isso os ensinamentos confucionistas não são apropriados para uma sociedade democrática moderna, a qual segue os princípios de direitos iguais e regência da maioria. Consequentemente, virtudes confucionistas são todas negligenciadas atualmente. Além disso, como as comunidades se tornaram urbanizadas e as famílias foram divididas em núcleos familiares, a visão confucionista de valor está entrando em colapso e, como resultado, houve uma aceleração da desordem e confusão em muitas comunidades. Exatamente por quê? Porque, apesar de trazer valores tão importantes, enfatizar, ele valorizar tanto isso, principalmente esse ordenamento social, né, essa ordem que a gente já discutiu também, quando falamos lá, por exemplo, em ontologia, né, mostrando como funciona entre os seres existentes, existe uma ordem horizontal, uma ordem vertical, a gente não vai voltar nesse tema, é só a título de lembrança, né. E esse ordenamento dentro da estrutura social, dentro da estrutura humana, é fundamental, né, pais e filhos, professores e alunos, governo e povo, esposo e esposa, enfim, né, a gente não vai estender aí a discussão, mas por conta da argumentação confucionista soberano e súdito, né, é que o marxismo ataca veementemente essa doutrina, esse pensamento, essa visão de vida. Mas pela sua superficialidade também, o confucionismo não constrói argumentos tão sólidos, tão embasados para contrapor. E o comunismo vem muito forte, né, atacando isso daí e derrubando esses argumentos. Vamos falar agora um pouquinho também sobre deficiência na visão budista de valor.
A virtude fundamental do budismo é misericórdia, e a fim de praticar misericórdia, uma vida de treinamento é exigida. Através dessa vida de treinamento, uma pessoa alcança o Sravaka, aquele que é despertado ao ouvir os ensinamentos, ou aquele que deseja se tornar um discípulo de Arhata, o iluminado. Pratyeka Buda, aquele que desperta por si mesmo, é aquele que compreendeu o princípio de não geração ou destruição e alcançou o estado de liberdade. Bodhisattva, aquele que se esforça pela iluminação ou aquele que se esforça para o estado Buda e tenta conduzir as pessoas para o estado Buda e finalmente o estado Buda, o iluminado ou aquele com personalidade perfeita. Então, eu dei um grifo aí nas ênfases básicas, essenciais, fundamentais da visão budista. É a misericórdia, que é uma virtude, se torna possível nos níveis mais elevados, que é o nível Bodhisattva e o nível Buda, né? Uma pessoa ainda não está pronta para praticar misericórdia nos níveis Sravaka e Pratyeka Buda, né? Seriam os níveis inferiores. Mas basicamente eles vão falando sobre esse esquema de tendo nesse valor misericórdia um processo de evolução passando para outros estados que eles vão denominando aí, como você viu aí nesse resumo que a gente trouxe, né? Mas vamos seguir aí. Os seres humanos não estão cientes do fato de que todas as coisas no mundo mudam ou são transitórias. Desse modo, elas estão excessivamente ligadas à sua vida presente e essa é a causa do sofrimento. Argumento do budismo. A fim de terminar o sofrimento, é preciso se livrar dessas ligações e conexões através de uma vida de treinamento. E a ênfase, né, da visão confucionista com relação aos problemas existentes que causam o sofrimento humano é conseguir se desligar disso, se afastar, fazer um processo de desligamento. Percebe? Tá? Já viu onde vai dar isso daí, né? Vamos lá. Liberação das ligações é a liberação do sofrimento, como entendido como salvação, né, no budismo. Através da salvação, uma pessoa entra no estado de altruísmo e adquire a capacidade para praticar verdadeira misericórdia de acordo com o budismo. Mas o budismo, né, aqui um parênteses de um estudo pessoal que eu fiz, ele não enfatiza em nenhum momento interações, relações humanas, a estrutura social em todas as suas diferentes camadas. Não é a ênfase. A ênfase, esse estado Bodhisattva ou o estado Buda especificamente, é o estado de iluminação, perdão, uma iluminação individual. Individual, beleza? É um parênteses importante aqui. Por quê? Vamos seguir aí. O pensamento fundamental do Buda tem sido sistematizado nos ensinamentos das das quatro nobres verdades e no nobre caminho óctuplo. As quatro nobres verdades consistem em realidade do sofrimento, realidade da origem do sofrimento, realidade da cessação do sofrimento e a realidade do nobre caminho para a cessação da origem do sofrimento. Mas parênteses aqui que eu vou puxar de novo da tela anterior. Isso é a nível individual, ok? Beleza? Essa ênfase é importante. A realidade da origem do sofrimento ensina que a causa desse sofrimento é o desejo. A realidade da cessação do sofrimento ensina que a fim de se libertar do sofrimento e alcançar o nirvana, uma pessoa deve desistir do desejo. A realidade do nobre caminho para a cessação da origem do sofrimento é que, a fim de fazer o sofrimento de uma pessoa desaparecer e ela poder alcançar esse estado nirvana, uma pessoa deve ser treinada e trilhar de acordo com o nobre caminho óctuplo. Qual é esse caminho? Basicamente é o seguinte: compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Beleza? Fantástico, né? Você fica pensando assim, nossa, isso daí é... Eu tenho que pensar um pouco mais aí sobre isso depois, né? Então depois você pega o livro, lê novamente e pensa, mas isso é genérico. Bastante genérico. Não é muito específico. Não tem assim toda uma teoria e uma argumentação elaborada falando sobre isso. E nenhum desses aspectos ali, né? As quatro nobres verdades também não são aprofundadas. A realidade do sofrimento, a realidade da origem do sofrimento. Da onde vem o sofrimento? Qual a explicação dentro da visão budista, sobre a origem do sofrimento? Tá claro? Você já leu? Não é claro, não. Percebe? Então aí você parte de um ponto que não tem uma base muito sólida lá atrás, né, trazendo essa conceituação, e dali para frente como é que você pode continuar elaborando e conceituando e argumentando se a sua estrutura base ali, o seu cenário base de argumentos e conceituações também não está muito claro. Reflexão.
para mim e para você, tá bom? Mas vamos lá, seguindo aí. Então, no budismo Mahayana, a perfeição das seguintes 6 práticas, né, é necessário para uma pessoa se tornar bodhisattva, ou seja, ela tem que fazer oferta, manter os preceitos, resistência, esforço, concentração da mente, sabedoria. Todos eles a nível individual. Oferta significa, eu não vou me estender nessa parte aí, tá? Eu não vou ficar aqui dando aula de budismo, não. A gente já elencou e falou aí basicamente bastante sobre o pensamento e a visão de valores do budismo, mas basicamente vai estar em torno da misericórdia, o entendimento do sofrimento e o afastamento ou desligamento, liberação, como ele fala ali, né, na tela anterior, desse sofrimento, o afastamento dessas circunstâncias, principalmente das circunstâncias que causam, que originam o sofrimento, para que você possa se livrar do sofrimento. Beleza? Tá bom? Vamos avançar aí. Além disso, o comunismo, perdão, deixa eu voltar na tela anterior ali, porque ele vai tratar sobre isso. Ó. Entretanto, atualmente a visão budista de valores perdeu a sua capacidade, ali no finalzinho, já quase no final desse primeiro parágrafo. Entretanto, atualmente a visão budista de valores perdeu a sua capacidade de persuadir as pessoas. Isso é porque a doutrina budista tem os seguintes problemas. Primeiro, a natureza exata do Tatatã, a fonte do universo, não é explicada. Beleza? Eu já tinha feito aí um resuminho dizendo, né? Muitas bases em termos de argumentos e conceitos, ele não começa, né, lá como a gente começou, a teoria da imagem original, Deus e assim, papapá. Não, eles já pegam lá na frente, sofrimento, o ser humano sofre. Tem a origem, eu preciso identificar qual é a origem. Entendeu? Segundo, a forma como os dharmas, todos os fenômenos vieram a existir, também não está clara. Eles não se debruçam sobre esse assunto em termos de conceituação e argumentação. Terceiro, uma explicação fundamental sobre como a ignorância surgiu? Não é nada. Quarto, uma solução fundamental de problemas reais, ou seja, da vida humana, principalmente no que diz respeito a relacionamento, a estrutura da sociedade e a formação e desenvolvimento da história e, por conseguinte, da civilização, é impossível apenas compreender isso através de treinamento, de meditação e, enfim, beleza? Além disso, o comunismo tem servido como desafio para o budismo, porque o ataque comunista pode ser resumido da seguinte forma. Olha a dica. A sociedade real está cheia de exploração, opressão, a distância entre ricos e pobres e outras mazelas sociais, que o budismo conceitua tudo isso como sofrimento. A causa desses vícios não reside tanto na ignorância pessoal como nas contradições no próprio sistema da sociedade capitalista. O treinamento budista é para a salvação do indivíduo, mas não é apenas uma forma de fugir da realidade, uma forma de evitar uma solução real para os problemas, porque o desligamento do problema não soluciona ele. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo ali, né, os conceitos sobre qual a origem do sofrimento, o que é o sofrimento e qual a sua origem. Porque se isso não está muito claro, me afastar disso não significa que eu resolvi o problema. Eu resolvi para mim. Eu não tenho nada a ver com isso daí. Eu alcancei a iluminação, virei um Bodhisattva, virei o Buda, mas os problemas estão lá. A sociedade continua do jeito que está. Observa aonde o comunismo, com a sua preocupação com as mazelas sociais, as desigualdades, né, na distribuição da riqueza, entra de sola, vamos usar o português assim, né, mais chulo, entra de sola aí com esse ataque a essa ideia bastante, entre aspas, egoísta do budismo, pensando em si mesmo, em resolver a sua situação aí e alcançar a iluminação. O treinamento sem resolver problemas reais não é nada mais do que hipocrisia. Isso é o comunismo falando sobre o budismo. É o comunismo, o conceito, a teoria e a argumentação do comunismo falando sobre visão de valor que é defendida pelo budismo e que acaba enfraquecida, que perde o seu poder de persuasão, tal como a gente falou sobre confucionismo e tal como a gente falou sobre a visão cristã. Beleza? Assim, o budismo tem sido incapaz de combater com uma resposta apropriada à visão comunista materialista da história e dos problemas sociais. Deficiências na visão islâmica do valor. Também vamos falar um pouquinho aqui, né? Ninguém vai sair doutor sobre Alcorão, sobre o islamismo, tá bom? É umas ideias fundamentais, os valores principais, né? E as suas deficiências, infelizmente. O islamismo considera Maomé como o maior de todos os profetas e o Alcorão como a mais perfeita de todas as escrituras, mas ele também acredita em Abraão, Moisés, Jesus, os profetas, e considera os 5 livros de Moisés, né, chamado lá na Bíblia, né, o Pentateuco,
né, os Salmos de Davi e o Evangelho de Jesus como suas escrituras também. Então eles se reportam a esses textos sagrados. Portanto, as virtudes islâmicas têm muitos pontos em comum com as virtudes judaico-cristãs. Muito em comum. Por quê? Porque comungam ali origem, né? Os muçulmanos têm ali um parentesco não só de linhagem de sangue, mas principalmente cultural e referenciais religiosos, como ele mencionou ali, né? Davi, o Pentateuco de Moisés, o Evangelho de Jesus e assim por diante. Os ensinamentos islâmicos de fé e prática estão resumidos nos 6 artigos de fé e nas 5 práticas obrigatórias. Os 6 artigos de fé são que uma pessoa deve acreditar em Deus, nos anjos, nas escrituras, nos profetas, no juízo final e deve acreditar que o destino humano está nas mãos de Alá. As 5 obrigações ou pilares são oração, confissão de fé, jejum, esmola e peregrinação. Beleza? Esses são os fundamentos, de uma forma bastante resumida. A gente não está aqui para discutir teologia e aprofundar muito. Por isso que eu brinquei aí numa tela anterior dizendo que ninguém vai sair doutor nenhuma dessas visões de vida. A gente está trazendo as ideias fundamentais de cada uma delas, tá bom? O objeto de fé é Alá, que é absoluto, o único criador e regente. Para a questão de quem é Alá, teólogos islâmicos oferecem 99 atributos, entre os quais clemente e misericordioso são os mais fundamentais, o que mais são enfatizados, né? Portanto, podemos dizer que a virtude mais fundamental e representativa de todas as virtudes islâmicas, então, é a compaixão ou misericórdia. Beleza? Lugar comum? É lugar comum, né? Passando pela cultura judaico-cristã, a gente também vai encontrar isso de uma forma, com uma outra vestimenta, uma outra vestidura ali dentro do confucionismo, e no budismo é bem claro isso, né, quando eles falam como uma das principais virtudes, né, a misericórdia. Desta forma, então, os valores islâmicos têm muito em comum com os valores de outras religiões e podem existir, obviamente, em harmonia com eles. Entretanto, tem ocorrido muitos casos de conflitos sérios, incluindo guerras entre seitas islâmicas e entre o islamismo e outras religiões. Exatamente por quê? Porque aí vem as subdivisões, as seitas ali que vão fazendo as suas visões e interpretações, né? Isso dentro do próprio islamismo, e o que também não é diferente, por exemplo, no cristianismo. E as divergências também, né? Porque o judaísmo, o cristianismo e o islamismo tem raiz geográfica, cultural, racial muito próxima, né? E ali também tem bastante conflito, divergência e desentendimento, né? Isso é histórico, né? Todo mundo conhece. Tirando a vantagem, então, desses conflitos, que eu acabei de enfatizar agora, o comunismo tem sido um desafio também para o islamismo. A crítica comunista poderia ser resumida da seguinte forma: não pode haver amor pela humanidade com o islamismo, da maneira como o islamismo defende. As lutas entre seitas islâmicas confirmam essa afirmação, mostrando que eles não conseguem praticar, colocar em prática essa ideia, essa pregação, nem dentro do seu próprio grupo religioso, dentro do islamismo, né, por conta das suas diferentes seitas e interpretações do Alcorão. E quiçá com relação aos demais, né, como eu já mencionei aí, o judaísmo e o cristianismo, né? Então, as lutas entre seitas islâmicas confirmam a nossa afirmação: em uma sociedade de classe somente pode haver amor centrado na classe. Assim, aproveitando dos conflitos existentes, os comunistas tentaram tornar comunistas também os países islâmicos, ou pelo menos pré-comunistas, né? E a gente vê, né, é só estudar geopolítica, analisar a história aí, né? Por exemplo, aí de uns 50 anos para cá, né, a nível de globo, né, a geopolítica, você vai observar como isso é real, né, que essa citaçãozinha bem curtinha nesse parágrafo aí implica numa reflexão, numa análise muito profunda, né, você teria que fazer pesquisas e mais pesquisas, o objetivo aqui nosso não é esse, né, a gente está só fazendo algumas reflexões sobre deficiência nas visões sobre valor e agora especificamente falando aí sobre o islamismo, né. Como mencionado, o islamismo experimentou conflitos internos entre suas seitas e externamente com outras religiões. Acima de tudo, o conflito entre o islamismo e o judeu-cristianismo tem sido particularmente acentuado desde as cruzadas. E a gente sempre que olha lá para o Oriente Médio, pelo menos nessa última faixa aí de 50 anos que eu mencionei aí, esse conflito continua, né?
Os graves conflitos entre as suas seitas e com outras religiões todas têm em comum a crença na criação e providência de Deus e tornou os valores islâmicos virtualmente impotentes até mesmo para ter influência persuasiva sobre as pessoas. Tá vendo? Essa deficiência de persuadir as pessoas na defesa daqueles valores. Então as religiões, esses grupos religiosos que a gente está elencando aqui, né, de forma bastante resumida, sempre foram, ao longo da história, na formação e desenvolvimento da civilização e da história humana, os grandes defensores, apregoadores, definidores de valores humanos. Mas com o avanço da ciência e com o desenvolvimento de determinadas ideias materialistas especificamente, e aplicadas elas em aspectos econômicos, em aspectos de desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da estrutura da sociedade humana, isso vem destruindo, minando, enfraquecendo esses valores humanos, o seu padrão absoluto que a gente falou bastante na aula passada. A gente, no estudo ali sobre determinação de valor e padrão de valor, a gente falou a importância sobre padrões relativos e padrões absolutos de valor, né, e como eles interagem, até observando pela questão da individualidade, mas isso está lá na aulinha, tá? Se você não viu, assiste lá, se viu e não está lembrado, assiste de novo. Mas essa reflexão que eu estou fazendo é exatamente para já fazer você fazer esse nexo, esse fechamento do que a gente está argumentando, do que o pensamento de unificação está argumentando, ao trazer a perda do poder de persuasão das religiões na defesa de valores, em detrimento, né, do avanço do materialismo e dessas ideias, né, de revolução social, de luta de classes, de comunismo e assim por diante, né? Beleza? Mas é só uma reflexão aqui, né? Então, os graves conflitos entre suas seitas e com outras religiões, todas tendo em comum a crença na criação e providência de Deus, tornou os valores islâmicos também impotentes, né? Como eu já mencionei, né? A gente já tinha mencionado isso. É só para enfatizar, né, que o islamismo, o budismo, o confucionismo e o cristianismo, de uma forma geral, como defensores dos valores, principalmente daqueles que a gente deu bastante ênfase na aula anterior, valores com um padrão absoluto, essa capacidade de persuasão está enfraquecida, muito enfraquecida, bastante empobrecida em relação às ideias que a gente mencionou aí do comunismo e os ataques a essas ideias, né? Deficiências na visão humanitária de valor, para a gente já fechar aí agora, né? O termo humanitarismo é frequentemente utilizado como tendo o mesmo significado de humanismo, para a gente não ficar confuso aí, por que a gente usou essa expressão. No entanto, em sentido estrito, há diferenças importantes. O humanismo é uma perspectiva que tem como objetivo alcançar a liberação dos seres humanos pela promoção da independência da personalidade humana. Por outro lado, o humanitarismo tem fortes conotações éticas, parênteses aqui, né, de relacionamento, na estrutura, no que diz respeito às relações humanas, em todos os seus escopos e nas suas alçadas, a economia, política, enfim, né? Defendendo o respeito pelas pessoas, filantropia, fraternidade universal e assim por diante. Ao contrário dos animais, os seres humanos possuem humanidade. Portanto, todas as pessoas devem ser respeitadas. Esta perspectiva bastante vaga é característica do humanitarismo. Não obstante, ele não explica claramente o que é um ser humano. Então, tudo bem, a gente acha que o ser humano tem plus a mais, né, para estragar aí o português, tem um upgrade em relação aos demais animais, né? Mesmo sendo um animal, a gente dá a ele o upgrade aí, é um animal, mas ele é um animal racional, o ser humano. Então ele tem humanidade, por ter humanidade ele precisa ser respeitado como ser humano. Olha que bacana, show de bola. Mas o que é essa humanidade? Quais os atributos, características que a gente pode delinear, elencar para ilustrar essa característica humanidade? Teoria da Natureza Humana Original, capítulo 3, a gente falou bastante sobre isso, né? O pensamento de unificação explora muito bem esse tema, né? Diga-se de passagem, mas enfim, é só um parênteses aqui, deixa eu fechar ele. Então, seguindo ali, né, essa perspectiva bastante vaga, como ele mencionou, né? Mesmo falando, defendendo o ser humano, a característica humana. Consequentemente, o humanitarismo tem sido inevitavelmente vulnerável, como todas as demais visões de vida, aos ataques do comunismo. Vamos supor, por exemplo, aí que há uma pessoa de negócios humanitária. Um comunista poderia abordar essa pessoa com a seguinte consideração, olha só, que interessante. Isso ocorre diariamente. Eu, você, a sociedade,
no Brasil, em qualquer país, no mundo inteiro, todo dia recebe essa conversa, essa sedução. Vamos ali? Você está explorando seus trabalhadores sem sabê-lo, sabia? Você é humanitarista? Olha, mas você é um empresário. E você explora os seus empregados, os seus colaboradores, sabia? Né? Por que não construirmos então juntos? Né? Que bacana, vamos aí, dar o braço aqui, vamos juntos trabalhar em parceria, como camaradas, né? Construirmos a sociedade onde todas as pessoas possam viver juntas em riqueza, né? Distribuir essa riqueza de forma mais equânime, mais igualitária. Além disso, vamos supor que há uma pessoa jovem e humanitária que acredita que adquirir conhecimento é a coisa mais importante na vida. Um comunista vai dizer para essa pessoa: para que você está estudando? Você não deveria estar sempre pensando sobre o seu próprio sucesso. Afinal de contas, somente serve à burguesia. Você não acha que deveríamos viver para o benefício das pessoas? Assim, confrontando um humanitário consciente, acharia isso difícil de responder. Ou seja, na verdade, a argumentação é bastante palatável para um humanitarista. Uma pessoa que tem uma visão humanitária, tem essa preocupação com os outros seres humanos e a valorização dessa característica humanidade, digna de reconhecimento, cuidado, proteção e assim por diante. As argumentações do comunismo que diz respeito à distribuição de riqueza, acesso a essas riquezas, à justiça social, ao fim da opressão, da má distribuição, da acumulação excessiva das riquezas na mão de poucos em detrimento e prejuízo da grande maioria da classe trabalhadora e operária, o proletariado explorado da sociedade. Então percebe que soa muito bem? Então todas essas bandeiras que hoje são aí, né, difundidas e jogadas nos ouvidos dos humanitaristas encontram muito eco, né? Mais eco, né, do que muitas vezes no ouvido desses religiosos, né, que tem uma visão pobre, fraca, incapaz de persuadir as pessoas, mas que ainda talvez tenha ali o apego a: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Maomé, eu acredito em Buda, eu quero me tornar Bodhisattva, eu quero realizar piedade filial na minha família, numa estrutura social, papapá. Percebe? Reflexão aqui, tá? Vamos avançar para a gente não se estender. Mesmo então, se a pessoa não se torna um comunista de carteirinha ali, não tem o crachá e a fichinha preenchida no partido, ele poderia passar a ter, sim, uma impressão favorável ao comunismo, às ideias do comunismo, e ter boas razões para apoiá-lo. Né? Não sou filiado, não sou defensor das ideias, nunca li o Manifesto Comunista, nunca li nada de Karl Marx, ou de Engels, ou de Feuerbach, mas é bacana o que vocês falam aí, eu quero trabalhar junto com vocês, vamos fazer aí uma ação junto, né? Percebe? Né? Como a coisa funciona? Mas enfim, deste modo, aqueles com uma visão de valor humanitária têm sido incapazes de lidar com admoestações comunistas e por isso muitos humanitários têm sido enganados, seduzidos, né, pelo comunismo, pelas ideias atrativas, generosas e benevolentes do comunismo em relação aos problemas e mazelas dessa sociedade capitalista injusta e opressora. Né? Gostou da argumentação? Estou bem afinado, né? Vamos lá. Entretanto, atualmente, que o comunismo tem declinado, muitos humanitaristas passaram a compreender que o comunismo está errado. Através dos exemplos dados acima, deve ter ficado claro que os sistemas tradicionais de valor perderam a sua capacidade de convencer as pessoas. Portanto, uma maneira de restaurar os valores tradicionais, e aí eu faço um parênteses aqui, tá? Os valores tradicionais absolutos. Não dá para viver valores relativos no que diz respeito a todas aquelas grandes bandeiras que as religiões lançaram, criaram, conceituaram e defenderam ao longo da história. E aí eu já citei algumas lá na aula anterior, talvez eu não me lembre, mas a gente falou amor, fraternidade, paz, justiça social, igualdade, enfim, né? Honestidade, e aí vai, a lista é longa, né? Mas enfim, percebe? Esse parênteses é para quando ele fala sobre encontrar uma maneira para restaurar os valores tradicionais, entenda, o pensamento de unificação está falando sobre valores absolutos, tá? Um padrão absoluto de valor. E a gente fez essa referência muito enfaticamente na aula anterior. Se não está lembrado, assiste de novo, tá bom? Então, essa maneira para restaurar os valores tradicionais é estabelecer uma nova visão de valor sobre uma base firme de uma crença
na existência de Deus. E não somente na existência de Deus, mas compreender, entender, argumentar atributos e estrutura de Deus. Capítulo 1, Teoria da Imagem Original, livro Novas Ensinos, Pensamento de Unificação. A gente tem todas essas aulas gravadas sobre esse capítulo. Então, assiste lá. Não lembra? Você já assistiu. Não lembra? Assiste de novo, sem problema, tá? Conceitos importantíssimos. Por quê? Sem entender isso, nós não podemos nos propor, ousar apresentar uma visão de valor, uma nova visão de valor absoluto, com padrões absolutos. Beleza? Show de bola? Uma visão resumida, tá? Como eu mencionei, ninguém vai sair doutor dessa aulinha, nessas visões que a gente trouxe aí. A ideia foi só mostrar as suas deficiências e como elas estão sendo atacadas, combatidas e enfraquecidas, principalmente no momento atual da história. Nessa época, nesse momento em que nós estamos aqui conversando, a gente observa como essas ideias estão muito disseminadas no nosso meio. Beleza? E aí, já fazendo nosso compromisso para a nossa aula, nós vamos falar na próxima aula sobre o item 7, estabelecendo a nova visão de valor. Então, percebe que essa discussão é importante. O que nós falamos aqui é, na verdade, a preparação e a construção do cenário para o próximo assunto da nossa próxima aula. Então, já fica feito o nosso compromisso. Nos vemos na próxima aula tratando sobre esse tema. Estabelecendo a nova visão de valor. Como mencionado, a gente falou enfaticamente aí, por essa nova visão de valor, nós pretendemos dizer uma visão absoluto, visão absoluta de valor, enfatizei bastante isso agora há pouco, né? O declínio do valor atual torna urgente que uma nova visão de valor seja estabelecida. Entretanto, seria impossível evitar o fenômeno do colapso dos valores por meio de qualquer visão relativa de valor. Então, não podemos transitar na área de valores relativos. A gente falou isso também na aula anterior, né? Tem um aspecto da individualidade, a minha forma, a sua forma, a forma de cada um de nós, de olharmos o valor absoluto e talvez dando muita ênfase, exacerbando a minha individualidade, eu possa vir a macular e manchar aquilo que seria um valor absoluto. Acaba se tornando um valor relativo distinto e divergente entre diferentes grupos. Mas a gente falou bastante sobre isso na aula anterior, não vou voltar a esse tema para não ficar maçante para você, né? Então, basicamente, uma visão absoluta de valor deve ser estabelecida e isso a gente vai falar na próxima aula. Então, fica feito o nosso compromisso. Esse é o tema, então, anota aí, a gente já vai começar na próxima aula falando sobre estabelecer uma nova visão de valor. Beleza? Então, feito o nosso compromisso, nos vemos na próxima aula. Agradeço aí a sua atenção, deixa a sua curtida no vídeo e nos vemos lá, tá bom? Beleza, até mais. Tchau, tchau!